Graças a Deus. Sabe os irmãos com a paz do Senhor Jesus? Graças a Deus, hein, irmãos? Hoje foi um dia especial, né? Deus sempre tem um melhor. Ele sempre prepara algo novo para seu povo. E hoje foi um dia maravilhoso, irmãos, na presença do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Graças a Deus pela oportunidade, irmãos. Meus amados, a palavra de Deus nos diz que na sepultura quem louvará o Senhor? Quem? Ninguém. Então, uma oportunidade dada, ela tem que ser aproveitada. Porque hoje é o hoje. Agora é agora. E o amanhã pertence ao Senhor. Então, eu digo para os irmãos nesta noite, que Deus ele faz como quer, usa quem quer, né? Nesta noite eu quero deixar um versículo para os nossos irmãos. Creio que na direção do Espírito Santo, porque todos nós somos escolhidos de Deus, amados. Se o Senhor nos chamou, né? Ele vai nos preparando, vai nos capacitando, vai nos dando, vai nos orientando. Olha, meu filho, lê aqui a palavra, busca um pouco de mim, vai um pouco me conhecendo, para poder você ter algo para falar de mim. E Deus ele vai preparar, irmãos, a situação, o momento para que você venha falar do amor de Deus, né? E eu quero deixar aqui nesta noite uma palavra, irmãos. Não é por muito falar que os irmãos vão receber esta palavra, mas eu creio que em poucas palavras o Espírito de Deus vai abrir o seu entendimento e ele vai te dar algo novo nesta noite. Esdras 3 nos diz assim: quando chegou o 7º mês, os israelitas já estavam em suas cidades. O povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então, Jesuá, filho de Josadaque, e seus colegas, os sacerdotes e Zorobabel, filho de Salatiel, e seus companheiros, começaram a construir o altar de Deus de Israel para nele sacrificar holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram um altar sobre sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios da manhã como os da tarde. Depois, de acordo com o que está escrito, celebraram a festa das cabanas, com um número determinado de holocaustos, preceitos para cada dia. A seguir, apresentaram os holocaustos regulares e os sacrifícios da lua nova e os sacrifícios requeridos para todas as festas sagradas determinados pelo Senhor, bem como os que foram trazidos como ofertas voluntárias ao Senhor. A partir do primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tiveram sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Graças a Deus, irmãos, por esta palavra maravilhosa que nos fala sobre a reconstrução do altar. E nos diz aqui que no 7º mês os israelitas já estavam em suas cidades.
o povo se reuniu como um só homem. Todos nós, como servos escolhidos do Senhor, temos que se reunir com uma grande força, uma grande comunhão, para fazer a vontade do Senhor como um só. Como assim, irmã? Em um só pensamento, uma só fé, uma só comunhão. Oh, meu amado, vamos por aqui, vamos. Minha irmã, será que por aqui é melhor? Buscando a direção do Espírito Santo, mas se unindo na força, como se fosse um só. Para Deus, irmãos, porque não tem como nós traçarmos uma meta e lutarmos de maneiras erradas. Um vai para um lado, outro vai para o outro lado. As forças vão se acabando, igreja. Temos que todos se reunir em uma só força. Diz aqui a palavra de Deus como se fosse um só homem em Jerusalém. Este povo se reuniu, irmãos. Eles deixaram os seus desejos, as suas indiferenças, as suas dificuldades, as suas escolhas. Cada um tinha um plano, cada um tinha um pensamento. Mas eles decidiram se reunir para construir o altar de Deus. E então Jesus diz aqui, né, irmãos, como um só povo se reuniu. Então Jesuá e Josadaque e seus colegas e sacerdotes, e Zorobabel, filho de Saletiel, e seus companheiros começaram a construir o altar de Deus de Israel para nele sacrificar o holocausto. Irmãos, veja que coisa linda que nos diz aqui. Então Jesuá, filho de Josadaque, e seus colegas. Irmãos, estes jovens aqui estavam influenciando. Porque, irmãos, como é importante nós influenciar quem está ao nosso lado. Eles viram aqui que seus amigos foram ajudar. Porque eles viram que eles iam fazer uma boa causa, uma boa obra. E seus amigos foram ali ajudar eles a construir o altar de Deus, né? E seus companheiros começaram a construir o altar de Deus. Seja exemplo, seja uma pessoa virtuosa, que tenha boas práticas, que fala e cumpre o que diz, que prega a palavra e que viva. Irmãos, nós somos lidos 90% do que nós somos, não no que nós falamos ou do que nós pregamos. Não adianta nós pregar. Temos que conhecer a palavra de Deus. Temos que buscar do Senhor. Mas se nós não vivermos, irmãos, de nada adiantará. Né, meus amados? Diz aqui, para nele sacrificar holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram um altar sobre as suas bases e nele sacrificaram holocaustos. Meus amados, que nada venha tirar o foco de vocês, de preparar o seu altar para o Senhor, né? Pode muitas coisas nos cercar, para tirar a nossa direção, nosso alvo. Muitas coisas vai querer nos oprimir, muitas setas, muitas palavras mal lançadas pode vir, porque diz aqui a palavra que apesar do receio que eles tinham do povo ao redor. O que será isso, irmãos? Era coisas que aconteciam, críticas, murmurações, perseguições, mas eles não olharam para isso, porque o medo, muitas das vezes, nos faz, irmãos, desistir, nos faz parar no meio do caminho, mas não olhe para as dificuldades. Esses homens aqui não olharam, irmãos, não olharam para os que estavam ao redor deles, os que estavam ali acusando eles, mas eles prosseguiram, né? Nós, irmãos, quando tomamos uma decisão em nossa vida,
é, aqui nos fala, né, que nós temos que deixar de fora as nossas questões particulares, né, e focar naquilo que é designado, o que que nos é designado, igreja. O que era designado para esses homens aqui era construir o altar ao Deus de Israel. E então eles decidiram, pegaram nas mãos um dos outros e foram. Não porque eles eram fortes, mas porque eles estavam determinados, porque eles tinham foco, eles tinham alvo e eles queriam ver este algo acontecer, né? A unidade é essencial para obtermos com Deus a vitória, irmãos. Se nós se unirmos, se nós traçarmos, seguirmos o caminho que Deus nos dá, nós somos vencedores, né? Todos nós, nossas indiferenças, nós temos que se unir como um só homem, né? Um só corpo, uma só fé, um só amor, né? Aqui em Salmo 62, irmãos, Salmo 62, versículo 5, nos diz: Descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança, somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre alta, não serei abalado. Quando estamos designados para algo, irmãos, vamos pôr o foco em Cristo Jesus, que Ele é a nossa força. Ele é aquele que nos orienta, que nos guia, nos dá direção. Né? Tá difícil, ore. Não sabe como fazer? Vai consagrar. Põe a vida no altar. Porque o foco desses homens aqui, irmãos, era o altar. E quando nós colocamos diante das nossas vidas o altar, nada pode tirar o foco, igreja. O altar de Deus deve ser a nossa nosso primeiro alvo, a nossa prioridade, né? Vamos fazer a vontade de Deus com muito amor, com muito esforço, com muita alegria, né? Na presença de Deus. Diz aqui o altar, e nele sacrificar holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios da manhã como os da tarde. Depois, de acordo com o que está escrito, celebraram a festa das cabanas, com um número determinado de holocaustos, preceitos a cada dia. Igreja, se você tem um foco, se você está com o altar, preparando o altar, cuidado. Temos que ter muito cuidado, irmãos, muito zelo, sabe? Procurar com diligência. Ah, meu Deus. Aquela mulher, quando perdeu a sua dracma, ela procurou com tanto zelo. Não posso perdê-la. Mas ela saiu procurando com tanto cuidado para encontrar. Oh, meus amados, para nós preparar o altar de Deus, temos que estar também com a nossa vida diante do altar do Senhor. Se algo estiver faltando, irmãos, vamos buscar do Senhor. E aqui, irmãos, nos diz que eles faziam o sacrifício de acordo com o que era designado, de acordo com o que está escrito, era pela manhã e pela tarde, né? Que era determinado para o Senhor. Meus amados, não atropele, não passe por cima, não deixe aqui e fale, depois eu termino esse lado. Não, meu amado. Se você não conseguir fazer essa parte, tenha paciência, espere mais um pouco, peça ajuda a alguém, mas não vá desesperado, atropelando, porque tem que chegar lá. Não, meu amado. Porque tem que ter paciência. Eles apresentaram aqui de acordo com o que está escrito, né? Na manhã como à tarde.
Então, meus amados, não faça nada pela metade. Prepare o altar com paciência, com diligência, né? E procure estar acompanhado da presença do Espírito do Santo de Deus, da comunhão, da palavra de Deus, irmãos, porque se nós não buscarmos do Senhor, se nós não prepararmos o nosso altar espiritual, nós não conseguiremos apresentar nada ao Senhor. Nada pode ser aparente, nada tem que ser só por um enfeito. Tem que ser, irmãos, de dentro, tem que ser uma coisa que o nosso Deus veja, porque não vai adiantar. As pessoas vão te ver, vão falar, que lindo, como brilhou. Mas e como será? Será que Deus te recebeu? Será que o Senhor está me recebendo nesta noite? Que o meu altar possa estar preparado para que eu possa falar o que o Senhor colocar em meus lábios. Meus irmãos, o altar de Deus aqui era o foco desses homens, a reconstrução do altar neste lugar. Foi o alvo ali, foi o que fez com que eles abrissem mão de suas vidas, das suas vontades, dos seus direitos. Né, irmãos? Quantas das vezes nós não queremos abrir mão, irmãos? Nós não abrimos, não. Ah, não, eu vou por aqui eu vou e vai dar tudo certo. Cuidado. Se Deus te mandou, vá. Se Deus não te deu resposta, espere. Pode ser que alguém vai dizer assim, você disse que ia ser assim, mas ainda não chegou o tempo, meu irmão. Vou esperar mais um pouco. Pode ser que alguém vai te chamar de, de retardado, de parado, de lento, mas não se preocupe. Porque a igreja, o nosso alvo é o céu. O nosso alvo, irmãos, é a salvação da nossa alma. Então, igreja, fique com esta palavra nesta noite, seguindo a direção do Espírito de Deus, seguindo cada ordem, né? Cada meta, cada direção que Ele nos dá, igreja. Porque com a união nós vamos vencer. E eu tenho certeza, irmãos, que um povo unido jamais será vencido, né? Eu, nesta noite, agradeço, irmãos, a oportunidade. Graças a Deus que nos dá vitória. Graças a Deus, irmãos, porque até aqui nos ajudou o Senhor, né? Nós deitamos, igreja, e acordamos. Porque somos fortes, não, igreja. Porque o Senhor nos sustenta. Porque grande é a sua bondade, porque grande é o seu amor. Quantos irmãos já descansaram, já se foram? Quantos estão se lamentando agora, irmãos? Porque queria ter feito algo por alguém não fez. Mas nesta noite, irmãos, abra mão dos seus direitos. Abra mão das suas vontades. Se lança no reino. Se entregue para a obra de Deus. Porque, irmãos, quando nós ficamos, ontem eu fiz, hoje eu não vou fazer. Deus falou conosco ontem, igreja. Se Deus te deu força, te deu saúde, vai. Vá. Se você estiver sozinho, não diga que você está sozinho. Porque Deus dará ordem aos seus anjos, ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Porque, irmãos, a força do Senhor, nós vamos vencendo e nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Amém, igreja?